Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso culto de jovens da Toca. Nós estamos um pouquinho atrasados porque nós estávamos regulando aqui o som, tá? Estamos 20 minutos atrasados, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia aí, você que está comigo. Já compartilhe esse vídeo, chama o pessoal para que esteja conosco, para que a gente possa adorar ao Senhor, para que nós possamos receber uma palavra abençoada, para que você possa estar conosco e que nós possamos orar uns pelos outros, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, compartilhe esse vídeo, chama o pessoal, corre lá, liga na TV, chama a galera, chama o pessoal da família, os irmãos, papai, mamãe. Vamos lá, vamos assistir, vamos estar juntos neste culto para glorificar o nome do Senhor, amém? Pega a sua Bíblia aí, e como de costume eu gosto de ler um salmo, eu gostaria de convidá-los a abrir a tua Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo 125, né? Vai lá, Heloísa, minha sobrinha, agora está com a Bíblia, que o tio e a tia, nós demos para ela. Ela disse para nós que não tinha Bíblia para ver, então para ler agora, então ela tem. Corre lá, Elo, e pega a Bíblia, amém? Aleluia. Gostaria que se vocês tiverem algum probleminha com relação à transmissão, o áudio, vocês mandem mensagem que a Duda está responsável por isso, ela nos avisa. A gente vai tentando equilibrar e tentar dar uma qualidade melhor para que vocês recebam aí, amém? Minha voz está baixa? E agora, melhorou? Vamos ver se vai melhorar. Esperar o pessoal avisar, né? E aí a gente consegue regular tudinho e deixar no jeito. Eu acho que agora vai estar legal. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor permaneça na tua vida, que nós possamos, assim como nós acabamos de ler no versículo 1, confiar em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais uma noite estarmos em tua presença. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, tomamos autoridade espiritual sobre este lugar. Dizemos a ti, Espírito Santo, tu és bem-vindo, que o Senhor se manifeste, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor seja adorado. Deus, que nós possamos ser alimentados por ti nessa noite, que teu Espírito tenha liberdade, Deus, de agir entre nós. Tu és bem-vindo, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Glória na cruz.
te agradecemos pela tua morte na cruz, Jesus, pela tua entrega, pelo teu amor incondicional. Oh, tu és bem-vindo neste lugar. Abra o teu coração onde você está, meu irmão, adora Ele. Foi pela morte, pela entrega de Jesus que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Ele morreu a nossa morte, porque Ele se entregou por nós. Oh, nós te adoramos, Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Toda adoração seja dada a Ti. Tu és digno, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui. Aqueles que chegaram agora, estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. Quero mandar já um beijo para a Elô, que ela está aí assistindo, nos assistindo, né? Assistindo o culto. Beijão, filha, que Deus te abençoe. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que você possa adorar a Ele nessa noite, que você possa desfrutar da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Aleluia. Essa canção que nós vamos louvar a Deus agora, ela é uma oração muito conhecida, que é o Pai Nosso, que a gente possa cantar isso, amém? Aleluia.
é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é agora para sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo, Deus. Te adoramos a beleza da tua santidade, Senhor. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Deus. Oh, tu és bem-vindo, Santo Espírito. Tu és bem-vindo. Nós te adoramos, Deus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Tu és bem-vindo neste lugar, Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Tu és bem-vindo, Senhor. Deixa o céu. Nós te adoramos, teu é o reino. Não importa, meu irmão, o que você esteja vivendo nesses dias. Creia somente, porque dele é o reino, dele é a glória, dele é toda a justiça, dele todo o poder. Aleluia. Vamos declarar para o Espírito Santo que ele é bem-vindo, amém? Santo Espírito, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Não há nada igual. Diga isso pra ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva na presença. Provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na presença. Dale, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Não há nada igual. Não há nada igual,
Santo Espírito, tu és bem-vindo. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É um desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Oh Senhor, tu és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos a beleza da tua santidade, Deus. Nós exaltamos o teu santo nome. Nós nos rendemos a ti. Aleluia. Ele é nosso amigo, amém? O Espírito Santo é nosso amigo. Aleluia. Te adoramos, ó Deus.
coração onde você está, meu irmão. Vamos declarar isso para Ele. Tu és o nosso amigo. Nós te adoramos. Nosso amigo, Santo Espírito. Vem aquecer. Vem aquecer os corações. Vem curar em todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. E o que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo. Nosso amigo, Santo Espírito, nós esperamos. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo. Com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo. E com seu fogo vem nos batizar. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ele faz de novo, o seu povo ama-te. Faz de novo, pede isso à igreja, pede isso pra Ele, meu irmão. Teu povo
Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Oh, Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo. Como no dia de Pentecostes, que o Senhor desceu sobre o Teu povo, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor tenha acesso às nossas vidas, aos nossos corações. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, pede pra Ele, igreja. Pede pra Ele, faz de novo. Faz de novo. Seu povo clama a Ti. E faz de novo. E faz de novo. Seu povo pede, igreja. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Seu povo clama. Faz de novo. Faz de novo. Seu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. E o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Diga isso pra Ele, Tu és bem-vindo. Nós te ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Pede isso pra Ele. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Deus. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo aqui. Nós Te adoramos. Nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos. Nós nos diminuímos. Nós nos colocamos no nosso lugar, ó Deus. No lugar de filhos, de servos. Que o Senhor esteja, Deus, no Teu trono. Seja adorado. Toda adoração seja dada a Ti. Tu és bem-vindo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz para aqueles que chegaram agora. Quero agradecer a todos que têm estado conosco. Que você possa ser abençoado. Amém. Aleluia. Vamos agora, se puderem acender aí para que eu possa fazer leitura da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui para ver quem está conosco, para eu dar um oi para vocês.
Vocês estão conseguindo nos ouvir bem, né, gente? Parece que sim, né? Duda tá monitorando. Pode até desligar esse aqui de cima aqui. E acende esse de cima para mim, por favor. Aleluia. Amém. Aleluia. Estão conseguindo nos ouvir aí, gente? Se vocês puderem mandar aí mensagem para que a gente saiba. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ver quem tá. Eu só consigo dar um oi aí para quem se manifestar aqui, para que eu possa ver. Se você puder falar aí, dar um oi pra gente, dizer de onde você está nos assistindo, de onde você tem nos acompanhado neste culto. Quero te pedir mais uma vez, você que chegou depois, se você puder compartilhar esse culto, se você puder compartilhar essa mensagem, se você puder compartilhar esse momento aí, vai ser muito bom. Deixa eu só ligar aqui para que o pessoal tenha acesso aqui a... Não, acho que não precisa, né? Tá tranquilo, né? Amém? Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje tá um pouquinho frio, né, gente? Como que vocês estão aí debaixo da coberta, em casa? Tem um lado bom, né, de estar dentro de casa. Não passa frio. Tudo tranquilão. Tudo na bênção. Irmãos, nós estamos vivendo um momento agora em que é muito importante que tenhamos esperança. Esperança de que tudo isso vai passar. Esperança de que Deus está no controle. Crer, não é só esperança, mas é crer também. Confiar em Deus. Acreditar naquilo que Ele pode, e Ele pode tudo. Estamos vendo diariamente sinais acontecendo que demonstram, isso nos demonstra quão próximo está a vinda do nosso Senhor. Amém? E falando nisso, eu já quero convidá-los a participar amanhã às 10 horas da manhã da nossa escola bíblica dominical, que acontece lá através do Facebook do pastor Leandro Ricardo da Silva. Você vai acessar lá o Facebook do pastor no perfil Leandro Ricardo da Silva e vai conseguir ter acesso a um estudo sobre o momento em que estamos enfrentando. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos fazer uma oração primeiro. Pai, nós te pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, fale conosco. Que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Que o Senhor se manifeste, Espírito Santo. O Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra venha, Deus, como uma semente plantada em terra fértil e venha produzir frutos para a glória do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Compartilhe aí esse momento agora, irmãos, com as pessoas que você tem no seu contato no Facebook, no Instagram. Avisa lá para o pessoal correr. Manda o link. Creio que também esteja sendo transmitido lá da página da Toca, do meu perfil, para que as pessoas sejam alimentadas. Eu creio que Deus vai falar contigo com esta palavra de hoje. Amém? Porque Ele falou comigo. Por isso eu senti de trazê-la. O que é esperança para você? O que é esperança? O que você tem como esperança na tua vida?
Muitos têm a esperança em alguém. Muitos têm a esperança em um governo. Muitos têm a esperança de que vai melhorar através de um trabalho melhor. Alguns têm a esperança de que tudo vai melhorar quando passar num concurso público. Mas o que é de fato esperança? No dicionário, a palavra esperança está como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Confiança em algo. A Cláudia está dizendo que está sem som aí. Nós estamos monitorando aqui e está com som, Cláudia. Talvez seja a transmissão dela, né? Porque nosso monitoramento aqui está tendo som. Pior que se ela está sem som, ela não vai me ouvir, né? Um negócio meio óbvio, né? Ela não vai entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Confiança em uma coisa, em algo bom. Fé. Fé. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente estuda estatística das coisas que acontecem e as probabilidades, né? Eu costumo dar alguns exemplos do que, e às vezes é até bom para que a gente lembre de exemplos da nossa vida. E nós nos lembramos de coisas que podem nos trazer essa reflexão do que eu vou falar agora. Talvez você conheça alguém, talvez até aconteceu contigo ou com alguém da tua família, mas eu me recordo de uma fase da minha vida que eu conheci uma pessoa que todos diziam para essa pessoa que era muito novo ainda, criança, em torno de 4 anos de idade. E pelas atitudes dessa criança, a própria família dizia que essa criança não daria em nada, que essa criança seria o reflexo do pai, porque o pai era alguém que para eles era tido como alguém ruim. Você não vai ser nada porque você é isso, porque você é aquilo. E eu sempre ouvia aquilo e ficava muito triste. Eu até falava para eles: não fale isso, não diga isso. E ele ficou ouvindo aquilo. Ele foi crescendo. Ele se tornou um menino. Cresceu, se tornou um adolescente e um jovem. E infelizmente um jovem com problemas. Resultado daquilo que diziam que ele se tornaria. Infelizmente ele se tornou aquilo que diziam que ele iria se tornar. E ele se envolveu com algumas coisas não muito boas. E muito jovem, em torno de 20 e pouquinho de ano, tipo 22 eu acho, 23, não me recordo direito, ele morreu. Em decorrência da vida em que ele vivia. E quando eu recordo, quando eu me lembro, né, dessa pessoa, eu me lembro dele como criança e ouvindo aquela mensagem que diziam para ele. E ele, infelizmente, recebeu aquela palavra. Talvez ele, inconscientemente, agiu conforme aquilo que diziam que ele se tornaria. E ele se tornou.
E hoje o momento que nós estamos vivendo no nosso país é um momento em que estão falando que não há esperança. Está tudo fechado, o comércio, alguns pais de família, mães, estão desempregados em decorrência do que está acontecendo. Muitos dizem que vai piorar muito e não tem esperança de que isso melhore. Alguns têm na própria vida, ou no momento que estão vivendo, talvez de um momento de doença, em que dizem não tem esperança, não tem jeito, não há como você passar, enfrentar isso e ter um resultado bom. Talvez você já ouviu isso, ou você tenha ouvido isso. Uma pergunta: quantas vezes você já ouviu dizer de que filhos de pais separados tem uma grande probabilidade de que na idade adulta sejam pessoas separadas, casem-se e também se divorciem? Ou meninas que engravidam muito jovens, têm filhos, e as filhas também engravidam muito jovens e começam a dizer: é igual, não tem esperança, essa família é desse jeito, famílias com problemas. Quantas vezes você já ouviu que na tua família teu avô morreu de tal doença, a tua avó também morreu da mesma doença, não sei quem morreu, não sei quem, seu tio, não sei quem lá, então que você também vai morrer dessa doença? E as pessoas começam a absorver essas mensagens, essas palavras, começam a receber como se fosse verdade, e se tornam desesperançosas. Quantas pessoas têm tirado a própria vida por falta de esperança? Eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia de momentos e pessoas que não tinham, humanamente dizendo, qualquer tipo de esperança, mas que em Deus tudo aquilo que diziam, falavam, foi totalmente ao contrário, porque Deus agiu, moveu e fez com que aquilo que a estatística e a probabilidade dizia que ia para um lado, e Deus fez ir para o outro. Em Êxodo capítulo 19, primeiro eu vou contar uma história. E a história de alguém muito conhecido. Esse alguém é Moisés. Moisés morreu numa fase em que os pais dele não puderam criá-lo. O povo de Israel vivia no Egito e estava crescendo muito. Então o faraó determinou que as crianças que nascessem deveriam morrer, porque o povo estava se tornando muito poderoso. E quando Moisés nasceu, ele ainda era bebê, ele foi feito um barquinho para ele de junco, de folhas, de madeira, de negócio bem manual, e foi colocado num rio. Então a filha do faraó encontra aquele bebê e cria aquele bebê. E ele é levado ao palácio. E ele é criado, ele é ensinado, ele tem todas as oportunidades que um filho de um faraó, que um neto de um faraó tem. Ele tem todas as oportunidades. E quando ele se torna adulto, ele vê o povo dele, os judeus, sendo humilhados, massacrados, sofrerem.
E ele tenta de alguma forma ajudar, mas em decorrência das atitudes dele, ele teve que se afastar daquele lugar. E ele foi viver longe. E em uma determinada fase da vida dele, ele estava trabalhando. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 19. Ele estava trabalhando, abra Êxodo 19, não é o que eu estou falando, não está em Êxodo, tá? Nesse capítulo, está em Êxodo, mas não nesse capítulo. E aí ele estava pastoreando. E ele encontrou uma sarça se queimando. E aí ele vai até aquele lugar e ele ouve uma voz. E nessa voz era o próprio Deus falando com ele. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3. No versículo 5 de Êxodo 3 diz assim: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E ele se fez de coitado, dizendo que ele não tinha condições de fazer aquilo que Deus estava dizendo que ele tinha que fazer. Mas então naquela conversa, e eu não quero me aprofundar aqui na leitura, mas eu quero resumir, naquela conversa ele entende e ele vai até o Egito. E vem todas as pragas que nós sabemos. Ele é usado por Deus e o seu irmão para falar com o faraó para que liberte o povo. Mas por ele mesmo, ele não consegue. Mas ele entendeu o chamado e a responsabilidade. Então vem as pragas, e no momento oportuno Deus liberta o povo de Israel lá do Egito. E aí nós conhecemos a história. A esperança, humanamente dizendo, poderia estar em Moisés através da educação e de onde ele foi criado. Porque ele foi criado como o neto do faraó. Então a influência, se você pensar humanamente, poderia ter vindo dele ser o neto do faraó, ele ser alguém importante. Mas a esperança para o povo de Israel, através de Moisés, veio na sarça, naquilo que menos poderia parecer importante. Sabe por quê? Porque era ali que Deus estava, e é ali que Deus falou com ele. Tem mais uma história de um homem muito conhecido, e ele muito jovem, ele entendeu e ouviu também a voz de Deus em um momento ruim, onde não havia esperança. E essa história do menino Davi, do jovem Davi. Lá em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 17, conta isso que eu vou te dizer agora. 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17. No versículo 32. O povo já não aguentava mais, os homens do exército já estavam com medo, porque
o gigante Golias. O povo, os filisteus, estavam desafiando Israel e ninguém tinha coragem de fazer com que aquilo cessasse da forma em que deveria. Mas Davi, ainda um menino muito jovem, aquilo que era improvável aconteceu. 1 Samuel 17:32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aí eles começaram a olhar e falar: mas como assim que esse menino vai conseguir fazer isso? Não tem como, ele é muito pequeno, e esse homem é um gigante. E ele começa a contar que ele cuidava dos animais do pai dele, e veio o urso, e veio o leão, e ele, através de Deus, o capacitando, ele libertou os animais desses grandes e famintos animais que vieram comer os animais do pai dele. E ele conta a história. E ele fala: tá bom, então eu vou te preparar, coloca toda a armadura dele. Mas ele tira tudo aquilo porque ele não estava habituado. Ele pega a sua funda, como se fosse um estilingue hoje em dia, pega as pedras e vai de encontro a Golias. E no versículo 45 do capítulo 17 de 1 Samuel diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E aí você continua na leitura, você vai ver que Davi pega uma pedra, coloca na tua funda, gira a funda, taca a pedra e pega bem na testa de Golias. Golias cai no chão, ele pega a própria espada dele e arranca a cabeça, e ele vence através de Deus. No momento em que não havia esperança, Deus traz alguém improvável para que houvesse esperança para aquele povo. E depois, futuramente, se você estudar a história, você vai saber que Davi se torna o rei de Israel. Alguém poderoso, usado por Deus. Outro momento em que nós, lendo a Bíblia, vamos ver Deus usando alguém improvável para que acontecesse um milagre, é a história do menino José. Todo mundo, creio que conhece essa história. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, ele foi levado, depois ele trabalhando como escravo na casa de Potifar, a esposa de Potifar começa a se insinuar a ele, ele corre, tenta todas as vezes deixá-la de lado, mas um dia ela consegue grudar nele, ele sai correndo e a roupa dele fica. Então ela acusa aquele jovem e ele foi preso. E ele fica preso. Passa muito tempo. Peraí, tô me mandando. Tá chegando aqui áudio, é isso? Deixa eu baixar então. E se nós lemos essa história,
ela é longa. Eu vou resumir. No momento exato, existe um momento em que Deus liberta José da prisão, porque ele é usado para interpretar o sonho que o faraó teve. Então o faraó o coloca como governador. Em um momento de extrema dificuldade para o povo da família dele, ele é usado para saciar a fome daquele povo. José é mais uma figura em que Deus usa alguém que ninguém acreditaria nele, mas ele salvou um povo, e por conta dele ter salvado esse povo, existe a nação de Israel. Uma outra pessoa que foi usada por Deus em um momento de desesperança é o menino Samuel. Se você ler 1 Samuel, no capítulo 1, você vai você vai ler a história dos pais do pequeno Samuel. A mãe dele não tinha filhos. O pai dele tinha 2 esposas. Uma esposa chamada Penina tinha filhos. E a mãe de Samuel até então não tinha filhos, que era Ana. Mas Ana, ela vai até o lugar que ela deveria ir para pedir filhos. E ela ora a Deus e pede para Deus. E no momento oportuno, Deus concede aquilo que Ana havia pedido. Eu já ouvi até muitas pessoas falando, alguns pregadores falando, Ana poderia ter pego o filho dela e esfregado na cara de Penina, porque Penina fazia isso, né, com ela. Mas Ana fez o quê? Pegou aquele pequeno que Deus tinha dado para ela e levou para o sacerdote, para que ele fosse criado na presença de Deus. E então ele é criado ali. O nome desse homem é Eli. Quando você fala em sacerdote, você pensa em alguém em que vai fazer a vontade de Deus, em que a família dele cumpra os propósitos de Deus. Mas infelizmente os filhos dele não faziam isso. Não existia esperança de que a vontade de Deus fosse cumprida naquele lugar, porque quem deveria cumprir não estava fazendo. Então um dia esse menino Samuel vai deitar, vai dormir, ele escuta Deus falando com ele. E ele ainda não conhecia a voz de Deus. E Deus fala com ele, ele levanta, vai até ali, ele pensa que é ele que havia chamado, ele disse, não, eu não te chamei, vai te deitar. E aconteceu pela segunda vez a mesma coisa, ele foi até lá e falou, não, vai te deitar. Mas aí ele entendeu, falou, se te chamar de novo, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí aconteceu de novo, e Deus falou com ele, então ele é chamado para o ministério. E Samuel, o pequeno Samuel, aquele que veio de uma família em que não havia esperança nem dele nascer, nem da mãe dele ficar grávida, mas ele vem e se torna Samuel, um homem extremamente usado por Deus, um homem que direciona o povo de Deus, um homem poderosamente usado por Deus.
Se você ler a Bíblia, você vai ver em vários momentos pessoas que não tinha probabilidade alguma de dar certo, mas Deus faz com que dê certo. Sabe por quê? Agora eu vou fazer a ligação naquilo que eu te disse lá no início, que quando te falam palavras de que não vai dar certo, de que a tua família é de tal jeito e você não pode ser diferente, que você é o resultado daquilo, do lugar onde você está, se você se conformar, você vai ser mesmo. Mas eu te digo, não se conforme, porque há esperança. Sabe por que Moisés, Davi, José e Samuel se tornaram quem eles se tornaram? Porque eles não ouviram a voz daqueles que estavam ao redor dele. Eles não ouviram a voz interior deles mesmos, mas eles ouviram a voz de Deus. Moisés se tornou o libertador de Israel, porque ele ouviu a voz de Deus numa sarça, num lugar improvável. Então ele é usado por Deus para libertar o povo. Davi ouviu a voz de Deus e libertou, e se tornou o grande rei Davi. Derrotou Golias, porque ele não ouviu a voz daqueles que diziam: você é só um menino, olha o tamanho daquele cara, ele é um gigante, ele vai acabar com você, ele vai acabar contigo. Não, ele não ouviu. José, ele se tornou o governador de uma nação, porque ele não ouviu a voz daqueles que estavam presos com ele, que poderiam e que falam diariamente: não há esperança, você vai morrer aqui, esquece, não tem jeito. Samuel, ele não se tornou como os filhos de Eli, porque ele não ouviu a voz daqueles que estavam ao redor dele, mas ele ouviu a voz de Deus quando Deus chamou Samuel. Meu irmão, não ouça a voz daqueles que estão ao teu lado, a não ser que seja alguém que você saiba que está direcionado e sendo usado por Deus. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz daqueles que dizem para você: não vai dar certo, você não vai dar em nada. Não ouça a voz daqueles que dizem: não tem jeito, essa doença você vai morrer. Você vai morrer disso. Essa doença vai te levar à morte. Não ouça essa voz, mas ouça a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não há como, não existe como não ter esperança. Tudo isso que eu falei até agora está registrado no Antigo Testamento. Mas agora eu quero ler um texto no Novo Testamento, que está no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 19. No versículo 32. Jesus já havia passado pelo momento da agonia lá no Getsêmani. Jesus já havia sido preso. Jesus já havia sido açoitado, humilhado. E Jesus já havia sido crucificado. E ele estava lá na cruz. Então no versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, nesse momento o mundo dos discípulos caiu sobre a cabeça deles, porque o Mestre, o Senhor, aquele que
havia andado e ensinado a eles por um pouco mais de 3 anos, estava morto. Então ele morreu, e quando ele morre, quando alguém morre, o que você faz quando alguém morre? O corpo é preparado para o funeral. Então eles correm, porque já estava próximo do sábado, preparam e levam até o sepulcro, ao túmulo. E Jesus é enterrado. Imagina só, eu sempre prego aqui na véspera da Páscoa como foi o sábado desses discípulos. Um sábado de tristeza. Eles tinham depositado a vida deles em Jesus, a esperança deles em Jesus, e Jesus estava morto. Só que quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós sabemos que domingo pela manhã eles foram até o sepulcro. Chegando lá, Jesus já não estava mais lá. Jesus havia sido ressuscitado dos mortos, porque ele disse: está consumado. O plano de Deus havia sido cumprido na vida de Jesus. Então aquela desesperança, aquela tristeza, aquela dor, aquele momento de choro havia cessado, porque Jesus estava vivo. Ele havia vencido a morte. Aquilo que é impossível para você e para mim, Ele fez. Ele voltou à vida. O Espírito Santo fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E então, tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz, naquele momento de dor, Ele entregou para você e para mim. E nessa noite Ele te diz: há esperança. Não importa onde você esteja, não importa o que as vozes ao teu redor têm te falado, não importa o que você tem vivido, não importa quem você é, mas Ele diz: eu te amo, eu estou contigo. Você pode passar por momentos difíceis, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mesmo que não haja esperança. Talvez você hoje esteja vivendo um momento difícil. Talvez você perdeu o teu emprego. Talvez você esteja perdido, não sabe o que fazer. Talvez você perdeu até alguém que tem te trazido dor, choro, dificuldade. Mas há esperança, porque Ele está contigo. Talvez você se sinta sozinho, mas eu quero te dizer, você não está sozinho. Ele está com você. Onde você está? Ele está comigo. E se Jesus te disse: tenha bom ânimo, tenha ânimo. Não desanime. Não deixe que as vozes ao teu redor te influencie. Infelizmente, no começo dessa mensagem eu contei a história de um menino que ele ouviu as vozes ao redor dele. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você já ouviu muitas vozes. Quando você focou e ouviu a voz de Deus, aquelas vozes que estavam ao teu redor não faziam mais sentido. Porque é assim que acontece. Quando nós estamos em meio a uma multidão de pessoas, quando existe muita gente, você está ali naquele meio, você tem até dificuldade de ouvir quem está ao teu lado falando com você. E é assim que é a nossa vida. Nós estamos em meio, num turbilhão de coisas, de pessoas, de notícias ruins, de sentimentos ruins, de tristeza.
Quantas vezes, meu irmão, você sentiu uma dor e aí você pensou assim: meu Deus, na minha família não sei quem sentiu essa dor e morreu disso. Na minha família não sei o que, né? A gente traz isso. Nós carregamos isso. Nós somos muito bons em absorver aquilo que é ruim. Mas eu quero te dizer, não ouça nenhuma voz que tem te falado não vai dar certo. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo que está dentro de você. É assim que Ele fala. Muitas pessoas perguntam, e às vezes me perguntam, mas como assim é ouvir a Deus? Ele fala dentro de você. Ele confirma algo. Quando Deus te usa alguém para falar com você, esse alguém ele é usado por Deus e é confirmado algo que você tem pedido, que você tem pensado, que você tem falado com Deus, você está meio na dúvida, então Deus vem e fala contigo, você sente aquela paz, aquela tranquilidade. Meu irmão, não desista, persevere, não ouça a voz daqueles que estão ao teu redor dizendo que não vai dar certo. Ouça a voz de Deus que te diz: ei, no mundo você vai ter dificuldade, vai, no mundo você vai chorar, vai, no mundo você vai sofrer, vai, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Creia, não duvide. Esses exemplos aqui que eu citei da Bíblia, eles só puderam fazer o que eles fizeram em Deus porque eles ouviram a Deus. Você só pode continuar a tua caminhada porque você ouve a Deus. Se você não ouvir a Deus, se você ouvir aqueles que estão ao teu redor, não vai dar certo. Ei, não dá. Para. Você está insistindo numa coisa que não é. Se você não sentiu que é para você desistir, não desista. A não ser que Deus diga: ei, não é isso que eu quero de você, é outra coisa. Nós temos que perseverar. É claro que existem momentos da vida que nós perseveramos em coisas em que não é para nós perseverarmos. Mas Deus nos direciona a isso. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu estou vendo que está chegando aqui alguns pedidos de oração. A Duda está anotando ali, nós vamos orar. Mas Deus me falou profundamente sobre essa mensagem. E eu quero que você creia, que você ouça a voz de Deus, que você creia que Deus está no controle. Nós temos conversado aqui entre os jovens, nós temos um grupo, às vezes o pessoal manda mensagem: meu irmão, 2020 o negócio está doido, cara. Começou o ano com a pandemia, aí depois passou essa pandemia, estamos na pandemia, por conta do fechamento de tudo, está vindo a crise, estão falando sobre crise, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, já estava ruim, agora está pior, e agora é o gafanhoto, e estão falando da nuvem do Godzilla, que é a nuvem de areia, e meu irmão, as coisas deste mundo, a tendência é piorar, mas não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Deus. E Jesus te disse: tem bom ânimo, tenha bom ânimo. Para nós ouvirmos a voz de Deus, talvez você tenha pensado: mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Meu irmão, para a gente ouvir a voz de Deus, nós temos que estar próximos dEle. Nós estamos aqui em poucas pessoas aqui, eu não estou ouvindo ninguém deles, porque eu estou com o meu retorno no ouvido. Eu só estou ouvindo o que o William está tocando. Para eu ouvir o que eles têm para me falar, eu tenho que tirar o que está no meu ouvido para eu ouvir a voz deles. E muitas vezes nós estamos com o nosso ouvido tapado, só estamos ouvindo aqueles que estão ao nosso redor com palavras que nos colocam para baixo, com palavras negativas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Está aqui a voz dele, a palavra dele. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós nos aproximamos. E voltando ao exemplo que eu disse, quando nós estamos numa multidão e nós temos dificuldade de ouvir aquele que está ao nosso lado, qual que é a sua atitude quando você quer falar com alguém, ou você quer ouvir alguém que está ao teu lado e existe uma multidão falando? Você vai até o ouvido, não é?
Ou se você quer ouvir, você coloca o ouvido próximo à boca da pessoa. É claro, gente. Pensem no momento que não estarmos vivendo em pandemia, porque não estamos podendo estar junto, perto, tá? Mas pense nisso. Aquela converseira, aquele monte de gente falando, você tem que colocar o ouvido próximo à boca daquele que quer falar com você. E com Deus é assim. Para que eu ouça o meu Deus, eu preciso me aproximar dele. Quando eu me aproximo dele, as vozes que estão ao meu redor vão se tornando distantes, e a voz do meu Deus vai se tornando audível, e eu vou entendendo o que ele vai falando comigo, eu vou entendendo o que ele quer de mim, eu vou entendendo aquilo que ele está fazendo na minha vida. Então não ouça a voz de que não vai dar certo. Não ouça a voz de que porque seus pais se divorciaram, você vai se divorciar. Não ouça a voz daqueles que dizem, porque a sua família, todo mundo morre de câncer e você vai morrer de câncer. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E Jesus disse, está consumado. E quando ele disse está consumado, ele quis dizer, eu cumpri aquilo que eu deveria, para que vocês vivam o que eu tenho para vocês. Amém? Vamos orar? Temos testemunhos aqui, temos pedidos de oração. Antes de nós orarmos, eu quero pedir algo para você. Você que chegou depois, você que chegou agora, ou você que está desde o início e ainda não fez isso, eu gostaria de pedir para você, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Envie em todos os grupos que você faz parte, para todos os seus contatos. Copie o link, corre lá e manda. Não é porque eu estou aqui falando, mas é porque Deus tem algo para você, para mim e para aqueles que vão ouvir essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Se Davi tivesse ouvido a voz daqueles que estavam ao redor dele, Davi não se tornaria o rei Davi. Se Samuel ouvisse a voz daqueles em que ele convivia, ele se corromperia. Se Moisés ouvisse a voz interior que dizia, ei, você não sabe nem falar, como assim você vai libertar esse povo? Ele não seria o Moisés que nós conhecemos na Bíblia. Se José ouvisse a voz daqueles que estavam ao redor dele lá na prisão, ele não se tornaria o governador do Egito. Se Jesus tivesse ouvido a voz daqueles que diziam, desce daí, você não é aquele que curava? Como assim? Você não dizia, não se dizia filho de Deus? Não pode salvar nem você mesmo? Como assim? Você não é nada, você não é ninguém. Mas ele não ouviu. Eles não ouviram. Eles ouviram a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus, amém? Vamos orar então? Traga já um pedido, por favor. Glória a Deus. Oração pela Ionara Ednilco. Jana, deu um testemunho aqui, ó. Meu maior testemunho é que muitos disseram em relação ao meu relacionamento do Will, né, e ela, que não iria para frente. Sofri muito e veja só, estamos casados, estamos ainda mais perto de Cristo e caminhando no mesmo propósito. Glória a Deus! É o irmão da Josi, né? Ednilco. Josi também pediu oração, né? Pela família, é isso? Ednilco, motivo de saúde. O que mais? Se você tem um pedido de oração, nós vamos orar aqui. Ainda vai dar tempo, tá? De nós orarmos. Manda aí pra gente poder orar. Amém? Fecha os teus olhos e não ouça aquelas vozes que estão ao teu redor. Gostaria de chamar a galera aqui para depois a gente fazer um momento de adoração. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra pregada nessa noite.
Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas, a Ionara, Ednilco, a Bisa Maria. Abençoe os irmãos que têm nos acompanhado, Pai, que têm assistido este culto. Deus, que nós não venhamos ouvir a voz daqueles que estão ao nosso redor, mas que nós ouçamos a Tua voz. A Tua voz que é doce, suave. A Tua voz que é poderosa. A Tua voz maravilhosa. E nós cremos que em Ti nós temos esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu repreendo em nome de Jesus toda a palavra lançada, toda seta, todo espírito de enfermidade. Nós apresentamos, ó Deus, a Ionara, o Ednilco, a Bisa Maria, os nossos irmãos que têm nos acompanhado. Nós apresentamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor os abençoe, Deus. Nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, depressão, tristeza, angústia. Nós repreendemos em nome de Jesus. Cura o nosso espírito, Deus, a nossa alma, nosso corpo. Deus, se manifesta. Deus, traga esperança àqueles que estão se sentindo desesperançosos. Traga uma luz, um foco. Levanta o Teu povo, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa canção que nós vamos cantar, irmãos, que nós vamos louvar a Deus, diz: há um lugar de descanso nele, há um lugar de refrigério, há um lugar, e é em Deus. Amém.
Ele é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Jesus. Tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Esse lugar é do Senhor. 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 Creia, meu irmão. Te adoramos, Jesus. Acho que não tem nenhum pedido mais, né, de oração. Então eu quero agradecê-los mais uma vez por estar conosco, por ter estado conosco. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra. E assim como nós sempre aprendemos e ouvimos o nosso pastor, ele diz: talvez até piore a situação, mas não duvide. Ouça a voz de Deus, creia. A fé é isso, você crê naquilo que parece impossível. Você não está vendo, mas está ali. Amém? Que Deus te abençoe. Quero te convidar amanhã, às 10 horas da manhã, no Facebook do pastor Leandro Ricardo da Silva, você acompanhar a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas nós estaremos aqui para o nosso culto da nossa igreja, da comunidade cristã Batista de Registro. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos encerrar. Amém? Pai, obrigado. Nós te agradecemos por cada pessoa, pelo testemunho que a Jana deu aqui, por aqueles que têm nos acompanhado. Nós cremos que nós iremos ouvir testemunhos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.